São Paulo, quando fala das vocações do chamado, ele fala: o chamado de Deus é irrevogável. Não sou eu que escolho a vocação, mas é Deus que chama. E os meios são dos mais variados que a gente possa imaginar. Deus escolhe os meios, as maneiras. Eu era muito criança, numa cidade do interior do Maranhão, chamada Tundu. E o meu primeiro ministério era como coroinha na igreja. E eu acho muito interessante como Deus me chamou naquele dia, naquele período. Porque o sacerdote que prestava serviço ao seu ministério naquela comunidade perguntou um dia se eu queria ser frade. Eu falei que não. E ele perguntou para mim quando eu crescesse o que eu gostaria de ser. Aí eu olhei e disse assim: o que eu gostaria de ser quando eu crescesse era ser como você. Eu tinha uma admiração muito grande por ele, pela dinâmica, pela maneira que ele falava, pela maneira que ele se relacionava. Então hoje, avaliando, eu digo que Deus usou aquele sacerdote para me chamar. Então essa é a maneira. O chamado de Deus acontece das maneiras mais variadas que a gente possa imaginar. Para mim, esse chamado de Deus foi um grande presente. Ser chamado pelo Senhor para servir a igreja, servir ao povo de Deus, me sinto honrado. Ao longo desses anos, hoje eu estou com 65 anos, eu digo sinceramente, se eu tivesse que voltar e recomeçar tudo de novo, eu faria a mesma caminhada. Portanto, me sinto feliz por aquele chamado e ao longo desses anos. É claro que não faltaram as dificuldades, não faltaram os problemas. Se a gente fala assim, toda vocação, toda atividade, ela tem seus desafios, ela tem seus altos e baixos. A vida não é um mar de rosa, não é um conto de fada, não é um romance. A vida ela é feita de altos e baixos. A grande questão é como você vai enfrentar esses desafios. E eu acho interessante hoje, já com a idade que tenho, olhando para trás, eu fui vendo os vários desafios da sociedade, o desafio da igreja diante da sociedade. Então, os desafios hoje são enormes. Se os desafios há 10 anos atrás era uma coisa, hoje nós temos outros desafios. O que eu diria, por exemplo, a você que é jovem, que está pensando na sua vocação? Olha, Deus continua chamando. Assim como ao longo da nossa história nós tínhamos inúmeras vocações, Deus continua chamando os jovens. Agora, lembre-se, você que escuta esse chamado, não é um chamado, vamos dizer, que você pense que vai ser um chamado só de sucesso, é uma igreja de show, não. A igreja chama você, o Senhor chama você para um serviço. E a alegria não está em fazer sucesso, mas a alegria está em servir ao Senhor e levar as pessoas para o caminho da salvação. Então eu faço um apelo a todos os jovens que hoje a messe é grande, os operários são poucos. Nós estamos precisando. Não estamos precisando de gente cheio de mimimi, como a gente diz, mas de pessoas que realmente abracem a vocação e saibam que os desafios são grandes, mas você está aqui para servir ao Senhor. A minha saudação, primeiro, eu convido as pessoas a rezar pelos seus sacerdotes. Depois, apoiar os seus sacerdotes. Olha, gente, eu digo sinceramente, não existe coisa pior na vida de um sacerdote do que não ter apoio na sua paróquia, não ter apoio na sua comunidade. E às vezes por coisas insignificantes, o sacerdote não está lá para falar ou para dizer ou para fazer aquilo que você quer. O sacerdote deve estar na comunidade, na frente de uma paróquia, para propor a palavra de Deus, para propor o caminho da salvação. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas querem o padre segundo a sua cabeça, segundo a sua ideia. E aí vem essa questão hoje, eu respeito imensamente dos padres do show, é ótimo esses momentos que a igreja faz. Mas é interessante, você vai para um show e chega lá, é maravilhoso. Aí você volta para a sua comunidade, em vez de voltar entusiasmado para ajudar na sua comunidade, você às vezes volta só para criticar seu padre, porque ele quer que a igreja, quer que a sua paróquia se transforme num grande show, como é o show que ele participou lá. E a vida não é assim. Então a minha mensagem é: apoie seus padres, esteja ao lado deles e reze pelas vocações. A messe é grande, mas os operários são poucos. E eu diria uma das grandes tristezas de uma comunidade
é não ter o seu padre. Portanto, vamos rezar que o Senhor nos mande sacerdotes. Sacerdotes sábios, inteligentes e santos, que sejam capazes de levar a missão avante. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, vos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.